Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. A palavra de Deus nos revela sobre a Triunidade Santa. No livro de Gênesis até o livro de Malaquias, todo o processo foi direcionado por Deus, o Pai, a começar da criação dos céus, da terra e de tudo que neles há. É tão claro, tão nítido a revelação divina, que não há como alguém questionar, a não ser que a pessoa verdadeiramente não crê em Deus. Porque quem crê em Deus, com toda certeza, lendo o texto, chegará a esta conclusão. Em seguida, a palavra do Senhor nos mostra a formação da nação de Israel, que é algo também muito lindo, extraordinário. Deus chamou da terra de Ur dos Caldeus Abraão e fez dele o pai da nação de Israel. Deus deu à nação de Israel as suas leis santas e perfeitas. Criou estatutos, normas, tanto morais, espirituais, como também políticas, normas civis. Mostrou, ensinou, doutrinou e preparou a nação com todos os recursos para ser uma potência na terra. O propósito do Senhor é que a nação de Israel fosse a sua glória na terra, fosse o esplendor da sua glória. Ele queria que esta nação pudesse trazer todo o seu poder, toda a sua grandeza, toda a sua majestade, toda a sua santidade, toda a sua perfeição, para que as outras nações, olhando para Israel, desejassem ter Deus como seu único Deus verdadeiro e desfizessem dos seus deuses, os quais haviam corrompido todos os corações das nações, deuses feitos por mãos humanas, ou até mesmo astros, como o sol, a lua e outras coisas mais, que foram criados pela mente humana. Mas o Senhor, que é Espírito, desejava ter a atenção, o carinho e o amor de todo ser humano. Isso desde o início, desde o princípio. Infelizmente, o homem, quanto mais ouve o que o mundo, o sistema do mundo apresenta, menos busca Deus. Depois o Senhor revelou que mandaria o seu Filho ao mundo. E ele vinha com uma missão específica: vencer Satanás, que é o príncipe das trevas, o qual levou o sistema deste mundo a corromper o ser humano, vencer o pecado que estava plantado dentro da natureza humana, fazendo com que o homem afrontasse a santidade de Deus, e também vencer a morte, que é a consequência dos atos do pecado. Porque a palavra dele mesma, dita lá no Antigo Testamento, é essa: a alma que pecar, esta morrerá. Então Jesus veio e foi apresentado pelo próprio Deus: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer, a ele ouvi. E foi apresentado por João, o apóstolo do Senhor, o profeta de Deus, o qual ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus tinha uma missão específica: tirar o pecado que estava impregnado no coração dos homens e fazer com que esse pecado desaparecesse. Como ele poderia fazer isso? Dando a sua própria vida. Então, conforme revelou o profeta Isaías, ele entregou a sua vida em resgate de muitos, porque Deus disse, aliás, revelou em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que crê no sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário, obtém a vida eterna pela fé. E Paulo disse assim, que a fé é um dom gratuito que veio de Deus. Portanto, é um trabalho exclusivo do Senhor. Deus trabalha o nosso coração quando vê que estamos nos sentindo perdidos, desamparados. Então, o coração do homem que anseia por algo, por uma transformação, por uma mudança, e o Senhor trabalha esse coração e leva ao Espírito Santo de Deus. É esta a razão pela qual nós precisamos de entender os mistérios que estão revelados na Bíblia. Então Jesus foi para a cruz. Lá na cruz ele venceu Satanás.
tornando-se obediente e fazendo com que um homem na carne pudesse ir até a morte sem cometer uma única falha. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Venceu assim Satanás, que induziu a humanidade toda à prática do pecado. Mas Jesus não pecou. Levou sobre si os meus pecados e os seus pecados, mas não eram os pecados dele, os nossos pecados. E tudo isso ele fez por amor. Venceu o pecado, portanto, e com esta oportunidade, o sangue de Jesus foi autorizado a nos purificar de todo o pecado. Portanto, todo aquele que crê no sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. Nos deu a palavra, que é o pão do céu, que veio do céu, a qual serve como água para nos purificar e nos lavar de toda imundícia, de toda incerteza. E garantiu-nos, assim que ele venceu a morte, que nós ressuscitamos também, se porventura viermos a morrer. E ele disse isso a Maria e Marta: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Concluindo, ele disse assim, a sua igreja, que ele a instituiu para si, para ser a sua noiva, ele disse: todo aquele que crer em mim, eu virei e o levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, possa estar. E nós somos, portanto, querido, a noiva de Jesus. Mas ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. A igreja foi revestida do Espírito Santo, para ser santificada, para ser instruída, para ser protegida, para ser amparada, para receber dons, para exaltar e enaltecer o nome do Senhor. E estamos aqui ainda em evidência, juntamente com o Espírito Santo, aguardando o momento em que o Senhor Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Em seguida, se dará o texto de Ezequiel, capítulo 36, onde o Senhor diz: darei a Israel um coração novo e porei dentro dele um espírito novo. Tirarei dele o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentro de Israel o meu espírito e farei que ele ande nos meus estatutos e guarde os meus juízos e observe as minhas leis. Habitarás, Israel, na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aqui está a conclusão. Quando Cristo estiver com a igreja no céu, o Senhor vai restaurar Israel aqui na terra e estabelecer com ele um concerto eterno. E unindo então a igreja a Israel, formará o povo de Deus que há de viver com Cristo por toda a eternidade. Para a honra e glória do Senhor, o plano é perfeito. E todo aquele que crê nas Escrituras Sagradas e absolve essas mensagens, vai usufruir da vida eterna juntamente com o Senhor. Espero que você seja um, porque eu estarei lá. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta revelação, por essa instrução, e que isso sirva de despertamento para aqueles que gostam de estudar a Tua Palavra, pesquisarem e descobrir todo esse processo, em nome do Senhor Jesus. Amém.